Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 13 de Mateus, sextou, né? Graças a Deus. E aí, bom, a gente não tem muito costume de fazer aqui pelo Instagram ou pelo YouTube. Essa é a nossa primeira semana. Aos sábados, então, a gente não tem, né, esse estudo. E voltamos, então, aos domingos. No domingo, com a continuação ali do capítulo 14. Eu queria falar mais duas coisas sobre isso. Hoje, por exemplo, nós estamos no capítulo 13, o capítulo ali que o Senhor vai falar, que Jesus vai falar sobre várias parábolas. São 58 versículos, temos capítulos até com 65, se eu não me engano. Então, está sendo bem difícil comentar ponto por ponto. Então, a primeira coisa, hoje ele vai nos falar a respeito de revelar coisas misteriosas. E quando eu leio esse capítulo, eu entendo que Jesus está falando que elas vão ser reveladas para aqueles que ficarem curiosos, para aqueles que tiverem interesse. Os discípulos, cada parábola que eles não entendiam, eles iam lá em Jesus, em mestre, vem cá, responde pra gente, por que o Senhor está falando em parábolas? Por que não é conhecido por todos? E aí Jesus fala que nem para todo mundo ele iria revelar segredos escondidos, mas para quem tinha esse interesse, ele ia revelar coisas desde a criação do mundo até o final do mundo. Então, cabe a nós, sabe? Quem somos nós? Qual tipo de gente somos nós? Aqueles que querem ir mais fundo, que querem mais saber mais, conhecer mais, sabe? Nos abrir mais para a palavra de Deus, ou só passar, ouvir e viver a vida. E a comunidade, voltando aqui então a falar sobre a comunidade que eu tenho, comunidade online, eu escolho Cristo todo dia, tem essa intenção, né? Da gente se aprofundar mais, da gente conhecer mais e da gente não ficar somente na leitura, mas partir para a prática. Muitas coisas que estão na Bíblia eu mostro com a minha vida lá no meu Instagram, que é possível que a gente viva na prática, que a gente viva buscando, né, isso. Então, ela tem essa finalidade. E a segunda coisa que eu queria dizer é que eu não tô conseguindo, gente, não tem como a gente comentar ponto por ponto. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu propus fazer em 15 minutos. Quando eu comecei já faz quase 4 anos. Então, desde o início, eu faço só 15 minutos. Aqui no YouTube, eu estendi para mais 5 para poder falar um pouquinho essa introdução, enfim, falar um pouquinho sobre a comunidade, tá? Para entender, para algumas pessoas entenderem como funciona. E a segunda coisa é que eu não saio da Bíblia. Eu sei que existe gente que pega uma parte específica e ali ela desenvolve, né? Desenvolve às vezes o capítulo, desenvolve o cerne da questão, ou desenvolve a partir daquela partezinha, ou versículo, ou uma parte. Mas comigo desde o início, há 4 anos atrás, eu falei para o Senhor que eu queria em primeiro lugar dar prioridade para a Bíblia. Então a nossa prioridade aqui é ler a Bíblia, né? Ah, mas Marina, eu posso ler a minha Bíblia em casa. Eu sei que você pode, mas às vezes você não faz. A maioria que está aqui muito provavelmente não tem esse tempo de leitura da palavra, de gastar a palavra. Então, a partir da palavra, a partir do que a palavra disser, e é assim que eu vou tirando os contextos
e que a gente vai vendo que a Bíblia vai fazendo sentido desde o princípio, desde Gênesis. Não é desde Mateus, o Novo Testamento, é desde Gênesis. Por quê? Porque eu li o capítulo 1, o 2, o 3 de Gênesis. Aí depois eu fui para o Levítico, li ainda quando era difícil, ainda quando era maçante, mas todo o capítulo vai trazer um sentido. Então eu não deixo de ler a Bíblia, o capítulo inteiro. Então é isso, só para dar aí essa breve explicação para vocês entenderem às vezes por que ela não fala logo, né? Não, é por isso, eu prefiro dar prioridade para a Bíblia. Se der tempo a gente fala, né? Se não, eu oro para que a própria palavra fale e, entre como algo cortante no seu coração. E se você tiver mais interesse, entre na comunidade, também se inscreva, segue lá no Instagram, que lá é isso, é meio que essa aplicação. Então, aqui a gente passa a Bíblia, no Instagram eu tento passar como eu vivo a Bíblia e na comunidade eu busco passar para as pessoas como elas podem viver a Bíblia. Amém? Vamos orar porque o capítulo é enorme e eu já passei metade do meu tempo. Quase metade, né? A gente vai até os 20. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada, Deus, por mais uma semana vencida. Sabemos que só foi possível porque o Senhor esteve conosco. Muito obrigada pelas vitórias, às vezes pelas dificuldades, tristezas que passamos, mas sabemos que tudo isso foi para nos forjar. Obrigada porque ainda estamos aqui, porque, Deus, cremos no Senhor, cremos na Tua palavra, que ela é viva e eficaz, que ela tem poder, Deus, de esmiuçar pedras, quebrar tudo aquilo, Deus, que não provém de Ti, no nosso interior, mas também fora de nós, todo tipo de obstáculo, todo tipo de dificuldade, Deus. Em nome de Jesus, faz isso por nós e faz isso em nós. Mais uma vez, nós colocamos nossos ouvidos, nosso entendimento diante de Ti. Fala conosco, nós somos aqueles, Deus, que queremos nos aprofundar na Tua palavra, amar mais ela e aprender a viver por ela. Então, nós colocamos diante de Ti este momento. Fica conosco, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Bora. Então vai dizer assim. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas, quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 160 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu: a vocês, Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Pois quem tem, receberá mais, para que tenha ainda mais. Mas quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada.
pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse Deus. Jesus continuou dizendo: mas vocês como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas, o povo de Deus, gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então, escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria. Mas duram pouco, porque não têm raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninho nos seus ramos. Jesus contou mais esta parábola para o povo. O reino do céu é como um fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles sem ser por meio de parábolas. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito: usarei parábolas quando falar com esse povo, e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Então, Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo, as sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então, o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai.
Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem, depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos e quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, jogarão as pessoas más na fornalha de fogo e ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então, Jesus perguntou aos discípulos: Vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Jesus disse: Pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo do reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, saiu dali e voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Ele ensinava na sinagoga e os que o ouviam ficavam admirados e perguntavam: De onde vem a sabedoria dele e o poder que ele tem para fazer milagres? Por acaso ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: Um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali porque eles não tinham fé. Eu tenho 4 minutos. Por onde eu começo? Não sei se eu começo pelo final ou pelo início, mas eu vou começar pelo início mesmo. Por quê? Parábola, a gente ama ouvir histórias, na verdade. E muito pregador, eu ouvi uma vez, eu acho que o pastor Josué Gonçalves falando assim, que histórias, né, nem histórias que ele usou o nome, mas vamos colocar história, é exatamente isso. Ilustrações, eu acho. Ilustração é como se fosse uma janela de vidro num prédio velho, tipo num prédio, né? É por onde entra toda a luz ali que vai necessitar para você conseguir espalhar a história mais rápido, mais fácil, para que aquelas pessoas abram a luz do entendimento delas e fiquem concentradas, fiquem ali. Nossa, eu quero ouvir mais sobre isso, eu quero entender agora sobre isso. Mas parece que para Jesus é um pouco diferente. Ele contava parábola para confundir ainda mais, ou não muito para confundir, mas para soar bem ao ouvido daquelas pessoas e, como a gente disse no início, aquelas que se interessavam e iam atrás, aí sim, a essas eram revelados, era dado algo mais profundo, algo mais sólido, algo mais, né? Então, parábola no dicionário Strong, que vai falar ali sobre o significado da palavra em hebraico, ela tem o significado de ser um exemplo pelo qual uma doutrina ou preceito é ilustrado. Ou seja, Jesus estava ensinando doutrinas, Jesus estava ensinando coisas necessárias para eles. E aí, uma história terrena com um significado celestial. Putz. Por quê, gente? Porque aquelas parábolas que Jesus estava falando era muito compreensível para eles. Todo mundo sabe. Não é hoje em dia como a gente que vive em região urbana, que não sabe nem como é que é semear. Eu não sei se você sabe. Não sei nem cuidar de plantas às vezes. Mas para eles era muito, muito comum, muito ok. E aí,
A terceira parte que eu achei importante também é que era um ditado sucinto e instrutivo, envolvendo alguma semelhança ou comparação e tendo força perceptiva ou de admoestação, um princípio. Gente, então a parábola era uma coisa muito forte para eles, sabe? Tipo, Jesus estava dando conhecimento a respeito de tudo, a partir de umas parábolas. E aí ele vai falar do início do mundo, do fim do mundo, de coisas que as pessoas... Cara, se as pessoas não ficassem curiosas com aquilo ali, elas não ficariam com mais nada. Ou então elas iam falar, legal, né, essa história, não sei o quê, também acho, eu sei como é isso. Nossa, já semearam joio lá no meu tempo. Não era nada sobre isso. Era para quem estava disposta a ir no mais profundo. E é isso, mas o nosso tempo chegou ao fim. Eu devo escrever alguma coisa no meu Instagram, senão... eu acho que sim. Mas é isso, só no domingo a gente se vê de volta e a gente continua falando sobre isso. Se não esqueça, faça sua inscrição na comunidade. Amém? Beijo!